maior web rádio do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. Apoio Nescafé, QR Code Generator, Texop Brasil, Google Brasil, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, camiseta feita de pet, vista essa ideia, Music Master, InfoRec, Info Áudio 9, Informa, automação de emissoras, CIC Telecom, Prestexto Comunicação, MGE Broadcast, Vibração e BR Logic, a plataforma completa para sua web rádio. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta está conectado. Venha você também. Rádio Conectados, a FUNSAI conectada com você. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados, boa tarde, 12 horas, 2 minutos em São Paulo. Hoje, sábado, 11 de novembro de 2017. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br e a você também que está conectado com a gente através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis, né? Aproveite e instale, que ele está disponível, né, para Android e iOS, né? Também tem aqui a nossa página no Facebook, facebook.com/Paiaiá na Conectados, né? Não se esqueça de curtir a nossa página lá no Facebook. Também a página da Rádio Web Conectados em facebook.com/Rádio Web Conectados. E se inscreva também no canal da Rádio Conectados no YouTube, né? youtube.com/Conectados Rádio. Tempo chuvoso aqui em São Paulo, depois das fortes chuvas de ontem, né? Hoje está propício para uma feijoada. Delícia! Garoa fina, 18, 17 graus aqui em São Paulo. E hoje a gente vai falar de um tema super importante aqui. Vamos falar também de inclusão social, vamos falar de esporte paralímpico. E aqui comigo eu tenho a honra de receber o técnico da Seleção Brasileira de Para Taekwondo, Alan Nascimento. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Silvio, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui participar com a gente. Fico muito honrado com tua presença. Eu que fico honrado pelo convite, né? Já fizemos uma parceria aqui na rádio como colegas de programa, né? Eu tinha um programa, você veio com a IA. Infelizmente tive que sair da rádio com os compromissos, com seleção, trabalho e tudo mais. Mas estou aqui, com certeza, te prestigiando, e foi uma honra receber esse convite de um colega, de um amigo tão especial quanto você. Desde já deixo claro que não foi eu que puxei o tapete dele aqui, viu? Não, eu saí porque não tinha como eu continuar com o programa. Infelizmente, a rotina nossa não dava para continuar. Tinha que optar ou pela rádio ou pelo esporte e pela rotina da nossa vida, né? Trabalho, tudo mais, família. E aí a gente infelizmente teve que sair. Adoro a Web Rádio Conectados, sempre estou muito bem recebido aqui. O Rafael, o Guga, todo mundo que trabalha aqui é muito especial, são pessoas que são especiais na minha vida. E eu agradeço muito pelo convite, estar aqui de volta nessa casa é muito bom. Um agradecimento aqui ao pessoal que está aqui na nossa live no Facebook. Souza Magda, Cecília Gonçalves, minha esposa Gleice Fonseca, Cristina Mauro também ouvindo a gente, Silvana Santos lá em Nova Açores também ouvindo a gente, o Rafael Schmidt já deixa aqui também uma mensagem na nossa
live, ele diz o seguinte: admiro esse cara, parabéns pelo trabalho, Alan Nascimento, obrigado, Rafael. E claro, se você também tiver alguma mensagem aqui, tem aquele nosso... o famoso WhatsApp, né? Essa vinheta aqui é espetacular, viu? Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD é 11 98767 9549. Repetindo aí para você não esquecer, 11 DDD aqui de Sampa, 98767 9549. Vamos começar aqui, bater um papo? Vamos embora. Alan, deixa eu te fazer minha pergunta inicial, o seguinte, quando é que você começa a tua ligação com esporte, assim? Eu não tô nem especificando o esporte paralímpico, o esporte. Tá, com o esporte minha ligação real, assim, sempre conto essa história e é bem engraçada. Eu comecei em 87 com o taekwondo já, né? O esporte que eu mais, que eu sempre pratiquei na minha vida foi o taekwondo. Então, em 87, na década de 80 tinha um filme muito famoso que depois teve um remake, que foi o Karate Kid. Eu sempre conto essa história. E eu assistia muito Karate Kid. E foi pro meu pai que queria fazer karatê. E na rua de casa não tinha karatê, tinha uma academia de taekwondo. E meu pai me matriculou no taekwondo, graças a Deus. Nada contra os amigos do karatê, reconheço o karatê, mas sou apaixonado pelo taekwondo. Acho o taekwondo muito mais plástico, em movimento e tudo mais, do que o karatê na forma competitiva. E sou muito feliz, né? Agradeço muito meus pais por ter colocado no taekwondo. Então, em 87, 12 de dezembro, esse ano eu completo 30 anos de taekwondo. Dia 2 de dezembro de 1987, eu entrei na Academia Odara, na Vila Reza, no oeste de São Paulo, ali perto de Itaquera, Arthur Alvim. E comecei lá e comecei a competir, já entrei. Meu professor era um professor que visava muito competição, como eu sou hoje, né? Que é o Paulo Avelar. E eu comecei a competir, me apaixonei, deixei de ser atleta para virar professor. Então minha paixão realmente começou com o taekwondo. Gostava de outros esportes, assistia, nunca fui fã de futebol. Sou São Paulino, mas nunca fui fã de futebol. Mas brincava de basquete na rua, taco, que a gente hoje não vê como um esporte, mas exatamente, é uma forma de prática de atividade física. Mas o meu esporte mesmo sempre foi o taekwondo. Agora, você é formado em educação física? Sou formado em educação física. Fiz educação física por conta do taekwondo. É mesmo? É sério. Acabou ligando aí, acabou causando uma... Porque, na verdade, assim, quando a gente é atleta, eu acho sempre legal falar isso. Quando você é atleta, você só tem que ir lá, lutar e tudo mais. Quando você se torna um profissional, você se torna um professor, você tem que buscar o melhor para sua equipe. Para você tentar ser o melhor técnico, né? Você deu o seu melhor para ser atleta. Mas você tem que ser o melhor como técnico. Então, no momento que eu falo assim, eu vou ser realmente professor, eu vou ser técnico, eu falo assim, o meu conhecimento é o conhecimento passado de geração por geração, que é um conhecimento não que seja ruim, mas é um conhecimento falho, né? A gente comete alguns absurdos quando a gente tem um conhecimento somente daquele do professor que foi aluno do professor que trouxe da Coreia, vem com alguns ensinamentos muito equivocados. Mais ou menos parecido com auxiliar técnico no futebol, assim. Isso. E quando você vai para a educação física, você tem um conhecimento científico, né? Da atividade física, do corpo humano e tudo mais. E eu busquei isso para ser o melhor técnico possível. Para ser o melhor professor possível. Então, quando eu fui fazer educação física, eu fui fazer porque eu gosto de esporte, gosto de outros esportes, não gosto do taekwondo, gosto de outros esportes. Atualmente estou correndo com a minha esposa, fazendo provas de ruas com a minha esposa do mais de 5 km. Mas eu fui fazer educação física para ser o melhor professor possível dentro do taekwondo. Qual a origem do taekwondo? Coreano, da Coreia, né? Vamos falar da Coreia de uma forma geral. Mas é em 1950 que surgiu o nome taekwondo e surgiu a modalidade taekwondo, né? Tava lendo um artigo esses dias sobre o taekwondo que eu achei bem interessante. A gente fala que o taekwondo é milenar, né? Mas o taekwondo foi criado de uma forma comercial, porque a Coreia foi durante muito tempo colônia do Japão, né? O Japão dominou durante muito tempo a Coreia. E os japoneses levaram o karatê. Se você for ver o taekwondo tem muito do karatê. São, né? Semelhantes. São ali na essência ali. Isso, tanto é que nos Estados Unidos, alguns lugares falam que é o karatê coreano, né? O taekwondo chama karatê coreano. Hoje não mais, porque o taekwondo é um esporte olímpico e está bem difundido e tudo mais. Mas tem muita influência do karatê. Então tem algumas pessoas que defendem que o taekwondo não é uma arte milenar. Vieram de algumas... tinham algumas modalidades, porque na Ásia, de uma forma geral, tem lutas, né? Sempre teve, de povos e tudo mais. Mas o taekwondo, na sua essência hoje, surgiu em 1950, quando o general
fundou e difundiu. Falou assim, vamos agora levar os coronéis em 1954. Se eu estiver errado, alguém que estiver ouvindo, que é do Taekwondo, pode mandar uma mensagem aqui pro programa e me corrige, por favor. E começou a difundir o Taekwondo pelo mundo, né? Em 1970, o Taekwondo chegou no Brasil, começa Sangue Minchô numa academia na Liberdade. Não é a Academia da Liberdade hoje que a gente tem conhecimento, mas foi numa academia na Liberdade e hoje a gente diz que a Academia da Liberdade é a primeira academia do país, tal e tudo, mas... Só uma observação, lembrando que a Liberdade é um bairro aqui de São Paulo, a região central. Isso. E é característica pela colônia japonesa. Isso, agora hoje tem bastante coreano, tem bastante chinês. Mas a característica dela sempre foi, né? Isso, inclusive a estrutura, a arquitetura do bairro é japonesa. As ruas, tudo. Isso. E aí ele veio pra cá e trouxe em 1970 e começou a difundir o Taekwondo no Brasil e tal. E hoje o Taekwondo no Brasil tem muito praticante, né? A gente não tem nem como mensurar pra você quantos praticantes nós temos no Brasil. Qual é o significado da palavra, você sabe? Sei. Caminho, palavra literal, né? Caminho dos pés e das mãos. Mas o sentido filosófico é caminho dos pés e das mãos através da mente. Então, a gente utiliza dentro do Taekwondo, teoricamente também, né? Isso muito mais hoje do que nunca é a realidade. Teoricamente, 70% dos pés, 30% das mãos. Prática, 99% das pernas. É uma arte, ela ficou conhecida como a arte dos homens voadores, a arte dos homens voadores, porque tem muita acrobacia, tem muito chute, muito salto, muito chute com salto. Hoje o competitivo, nós temos que... É uma coisa bem legal falar aqui também, viu, Silvio? Sim. O Taekwondo hoje, ele tem vários estilos. Tem o ATA, tem o ITF, tem o WTF. Aí tem as escolas, Shaman Kwan e tudo mais, né? Mas o Taekwondo, na sua essência, que todo mundo conhece, que é o WTF, que é o World Taekwondo Federation, nós podemos falar que tem duas vertentes. Tem a galera que vai pro competitivo, que foge totalmente do Taekwondo arte marcial, né? O Taekwondo competitivo é o esporte Taekwondo, é o esporte Taekwondo olímpico. E tem o Taekwondo que se pratica em algumas academias ainda, que é o marcial, que vai ensinar a base, vai ensinar toda a parte de soco, defesa, mate o kirigi, que a gente chama defesa combinada, mas a maioria hoje das pessoas, pelo menos na parte competitiva, né? Sim. Nem pensa em colocar essas questões. É chute, é rendimento esportivo, como que eu vou chutar, como que eu vou... a melhor performance de pontuação dentro do Taekwondo. Chegou meu chapa aí. Tá chegando uma pessoa aqui no estúdio aqui, e ele tem uma pergunta pra você também. Vai fazer uma pergunta aqui. Ele foi um grande praticante de Taekwondo, de artes marciais, né? Não é isso? Meu grande amigo narrador aqui, Raoni Pacheco. Esse cara tem um problema. Ele fala de samba, viu? Eu gosto de samba e sou padrinho do filho desse cara. Mas hoje eu tenho um problema. Imagina quem me dá essa incumbência que tem problema mais do que eu, né? Essa é a questão. Hoje ele vai ouvir rock. Que faz, hein, Brasil? Tá difícil pra todo mundo, imagina pra mim. Não, mas é isso, cara. Eu só vim aqui pra dar um abraço também. Dar um abraço no Alan, que agora tendo pros compromissos profissionais, né? Que tem que pagar as contas de casa. Casou, meu. Virei espírita. Acredito em vida após casamento. Você vai narrar a vitória do São Paulo amanhã? Amanhã estarei no microfone lá da São Paulo Digital. Quem sabe pra mais uma vitória do Tricolor. Mas agradecer também o meu irmão aí que tá aí pela oportunidade, não só de realizar alguns trabalhos com ele, mas ajudá-lo nisso pela amizade, né? Poucas pessoas hoje agradecem as outras pela amizade que tem, né? Verdade. Então é isso, obrigado aí pela amizade, por existir na minha vida aí, por me dar o presente de ser padrinho do seu filho. Que coisa louca, hein? Coisa louca, né? As pessoas não agradecem mais, né? Só agradecem outras coisas. Né? Tem cada pai desnaturado. Pelo amor de Deus. Mas eu vou falar uma coisa, o Raoni mais do que um amigo, é um irmão mesmo. E... eu não tenho nem o que falar do Raoni. O Raoni é o cara que, nesse processo do Para-Taekwondo no Brasil, ele é uma das pessoas mais importantes. As pessoas do mundo Taekwondo talvez não reconheçam isso, mas eu sou a pessoa que tem que mais reconhecer, porque eu acredito que eu seja a pessoa que mais trabalhei pelo Para-Taekwondo no Brasil hoje. Né? Existem outras pessoas que trabalharam, vamos falar disso, que já trabalham antes do que eu, mas eu acho que hoje, do sentido competitivo, Para-Taekwondo, esportivo... Dedicação, eu acredito que foi eu hoje para Taekwondo desportivo, né? Paradesportivo. E a pessoa que tem... Eu já sempre falo pra ele, 80%, 90% de responsabilidade sobre o que tá acontecendo hoje é o Raoni, por tudo que ele tem feito, em questão de mídia, em questão de tudo, pra minha pessoa, claro, né? Porque ele é meu irmão, ele sabe disso, mas pelo esporte. Ele fez pelo esporte, ele sabe disso, que o esporte teve visibilidade
por conta do que ele fez. Isso eu não posso falar, não. Ele é o responsável pela visibilidade que o Parataekwondo tem hoje. E a gente tinha uma meta, né? A gente tinha colocado uma meta, que eu queria que o Taekwondo tivesse entre as 3 principais modalidades paradesportiva até os Jogos Paralímpicos. Quando se falar Paralimpíada de Tóquio, as pessoas associarem a palavra Parataekwondo ou Taekwondo. E eu acredito que o Raoni comprou essa briga e ele tá fazendo isso acontecer. E eu vou falar uma coisa, e ele faz 100% de coração. O que eu dou pra ele é minha amizade. Entendeu? Com certeza. Mas vale muito mais que qualquer tipo de pagamento. E assim, a gente faz não só... o engraçado é o seguinte, poucas pessoas sabem. Eu conheci o Alan graças à rádio. Rádio Conectados. Graças à Rádio Conectados, porque faz um tempinho aqui eles tinham na grade todas as segundas-feiras o Vida Ativa, que era apresentado pelo Márcio Aldecoa, que era o meu cliente de assessoria. E graças ao Vida Ativa também eu conheci a Rádio Conectados, então mexi nas primeiras mesas que tinham aqui. Eu fazia o programa Vida Ativa e trazia os convidados. E a esposa do Alan trabalhou com a minha, numa empresa aqui na região da Moca, Zona Leste, ali, Bresser, Moca, né? Depende. E elas se conheceram e aí pegaram uma amizade. Eu falei do programa pra minha mulher comentou e tal. E aí a Elaine, que é a esposa do Alan, falou do trabalho que ele fazia. Eu peguei o telefone e falei, vou trazer essa sugestão de pauta, porque além de ser um trabalho que não era só visando essa coisa olímpica, paralímpica, mas era um trabalho de qualidade de vida, que era o tema do programa, inclusão social. E aí o Alan veio aqui, ele participou, a gente pegou uma amizade depois disso, eu ajudei ele a ter o projeto aqui do programa, e aí eu fui entendendo um pouco mais. E a chave virou, pra você que tá ouvindo aí, fala assim, poxa, quando que vira a chave da minha vida, né? Como é que pode ser? O Alan sabe disso, não é mentira. Eu conheci a história do Alan e tal, e um dia eu estava dentro da TV Record, na redação da TV Record, e olha só como são as coisas, por isso todo mundo tem que acreditar. Eu entendi a história do Alan e tal, e eu fui gravar uma matéria de esportes com a Raquel Benetti, que era uma menina que faz futebol freestyle. Eu fui gravar com ela essa matéria. Eu estava dentro do estúdio da Record, eu peguei uma conversa de orelha dos 2 produtores falando assim, cara, a gente precisa de uma pauta de inclusão, de falar alguma coisa e tal. Foi, sei lá, eu que sou um cara de fé, acredito que nada é por acaso, né? Eu tinha que estar aquele dia, eu estava lá dentro da Record, liguei incessantemente para o Alan, ele não atendeu, bateu o desespero, depois ele me retornou. Eu me sentei à frente do editor da Record e falei assim, cara, eu tenho a história que vocês podem mudar uma vida ou várias vidas por causa dessa história. E contei que era a história onde ele dava aula, né? Ele dava aula, eu só não lembro qual é o nome do lar aqui na Moca, né? Eu esqueci agora. Instituto de Inclusão Despertar. Isso. E o Alan dava aula lá de maneira voluntária para várias crianças, jovens que infelizmente têm alguns probleminhas aí, né? Mas isso. E aí eu falei da pauta na hora, o cara da Record falou, a gente vai gravar amanhã isso aí. E a Record gravou pro programa Esporte Fantástico, foi ao ar e foi um boom, porque abriu as portas de muita coisa, não só para falar do esporte, profissionalmente pro Alan também, que mostrou esse trabalho de inclusão que ele faz, mas foi um boom para muitos pais que tinham filhos com algumas deficiências, que poderiam, por meio do esporte, mudar a vida deles. E aí começou esse caminho. Então, o que eu passo para as pessoas é que às vezes você tem que saber ouvir, sabe? As pessoas só querem se colocar à frente dos outros. Escute. Eu escutei a história do Alan, guardei aquilo, fui raciocinando, e quando Deus colocou a oportunidade, eu consegui dar esse pontapé inicial para ajudar o meu amigo. Então, assim, acho que nada foi por acaso, as coisas estão acontecendo com ele tá aí pelo mérito dele, e eu fico meio que sem graça quando ele fala, eu ajudei, mas eu ajudei como eu ajudaria qualquer outra pessoa. Não, entendeu? Sim, e a gente tem que, graças a Deus, graças a Deus a gente tem que se ajudar. Mas foi tudo por isso, gente, fazendo coisas para ajudar os outros que a gente chega lá. Então fica essa mensagem para todo mundo, que todo mundo possa um dia olhar para o amigo do lado e ajudar o amigo do lado, que você vai se ajudar também. E fora o que aconteceu com ela, me ajudou muito profissionalmente como jornalista, reconhecimento. E vou deixar um recadinho aqui, semana que vem, todo mundo ligadaço na TV, né? Sport TV vai passar uma matéria especial do Alan lá com a galera que foi pra Londres. E ele vai, aí sim. E ele vai falar agora. E eu tô sabendo agora, viu? Ele me contou agora, isso é novidade pra mim também. Agora, um churrasco na casa de um de vocês, toca samba ou rock, Alan? Samba. Então, quando o Raoni vai em casa, eu coloco alguns cara do samba que eu gosto, vamos dizer assim, né? Pra prestigiar meu amigo, né? Mas eu, assim, na verdade, assim, eu sou rock and roll na veia, mas eu sou um pouco eclético quando tô em casa. Escuto MPB, escuto samba, escuto moda de viola, não gosto desse sertanejo novo aí, mas não tem funk na minha casa. Isso jamais. Isso jamais. O filho dele vai ser sambista. E o pior é que meu filho gosta de samba e gosta de futebol. Isso são duas coisas que eu não gosto. E somos São Paulinos. São Paulinos. Ele falou tricolor hoje, viu? Falou tricolor hoje. E só uma coisa,
Um abraço, Raul. Obrigado por tudo. Você tá lá em casa hoje, né? Mais tarde, né? Mais tarde estarei lá. Então tá bom. Só uma coisa que é uma coisa bem engraçada também. A primeira entrevista que eu dei na minha vida foi aqui na Web Rádio Conectados. Que legal, hein? 12 horas 21 minutos é o programa Paiaiá na Conectado, com testemunhos de amizade, de vida. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui na nossa live, ó. Wellington Sacramento, Valdo Oliveira, Elielso, Jacó, Vieira dos Santos, lá na Bahia, William Ribeiro, James Santana, grande abraço, Antônio Rodrigues, João Camilo Cunha, Bárbara Thaís, Melry Fonseca, Josiel Rocha, e um abraço especial também, tá nos acompanhando, o grande Panda Sene também tá ouvindo a gente aqui. Esse cara é o cara. Panda Sene é o cara. É um cara que, falando de paradesporto, é um cara que tem muito conhecimento. O cara tá na bote, o cara tá no rugby. Já veio aqui no programa. O cara é locutor do Sport TV, dos jogos. Ele, é um cara que conhece muito do paradesporto. É um cara que eu admiro muito, viu? É um cara que... Não, Panda precisa voltar aqui também, viu? Abraço, Jacó, ele que tá parabenizando aqui pelo programa. Voltando aqui o nosso... Vamos deixar o churrasco para mais tarde, né? Claro. Quando é que você entra de vez no paradesporto, no para-taekwondo? Vamos lá, vou contar uma historinha antes para você. Eu dava aula numa academia na Moca. Eu dou aula na Moca ainda, né? Tem uma academia que eu dou aula lá. E tinha um aluno chamado Pedro Strazinski. E ele treinava tal, só que ele era muito novinho. E tinha uma prima dele que ia treinar com ele, que também era novinha, que era a Laís Strazinski, que é a Laís Strazinski. Inclusive, um beijo, Laís. Desculpa não ter ido no seu aniversário, mas eu vou te recompensar. Então, e a Laís ficava sentada vendo a minha aula, né? Ela ficava lá e tal, e eu percebi que ela tinha uma deficiência na perna. E aí eu convidei, sem saber... trabalhar com paradesporto, sim, só com a experiência de educação física e tudo mais. Eu não tinha experiência com paradesporto. Eu convidei a Laís pra treinar comigo. Falei, vamos fazer o seguinte, faz uma aula. Eu não consigo, tal. Falei, não, vamos fazer o seguinte, se você não gostar, você não precisa fazer mais. Vem e faz. E aí eu comecei a respeitar o limite da Laís. Desde o começo eu já tinha isso na cabeça por conta da educação física. É aí que eu falo que é a importância da educação física. Claro. Porque a gente aprende isso na universidade, dos limites, porque a gente tem aula de adaptadas, né? Então a gente aprende essas questões dos limites da deficiência, a gente respeitar o limite de cada pessoa, né? E aí eu comecei a respeitar o limite dela. Ela fez a primeira aula e continuou treinando. E aí eu comecei a me desafiar, né? Como ensinar a Laís, comecei a trabalhar em conjunto com a fisioterapeuta dela para aplicar algumas coisas de alongamento e tudo mais. E me apaixonei. A Laís desculpa, minha esposa, é o amor da minha vida, no sentido assim, é uma pessoa que eu admiro muito pela garra. E uma pessoa que conseguiu, com o taekwondo, ser aceita dentro do colégio. Ela sofria uma questão de bullying, vamos dizer assim. Dentro do colégio, as meninas não aceitavam ela dentro do grupo. E por ela começar a competir, que eu levava ela pra competição. E ela começar a ter medalha, é um desafio pra ela também competir, né? Ela competia na modalidade Punse, que são as formas do taekwondo, e começou a ter medalha. E por este motivo, ela começou a ser aceita em grupos na escola que não aceitavam antes. E foi bem legal. E aí depois eu tive uma proposta. Na época, essa pessoa era meu mestre dentro do taekwondo. A gente é sempre discípulo, vamos dizer dessa forma, de algum mestre. Hoje eu sou um Ronin, né? Eu sempre falo isso. Mas pra quem não sabe o que é Ronin é o samurai que não tem mestre, né? Não é o Ronin Von. Não é o Ronin Von. É o Ronin. Piadinha também foi sem graça, viu? Então, na época era o João Gentil. E ele tinha recebido um convite e tal de assumir um instituto chamado Instituto Olga Cosa aqui em São Paulo. Sim. É um instituto bem bacana que trabalha com inclusão de pessoas com deficiência intelectual, tanto no karatê, taekwondo e artes. E eu recebi o convite de ser o coordenador da modalidade taekwondo dentro desse instituto, onde eu tinha 800 crianças com deficiência e eu tinha 12 professores trabalhando comigo. E aí eu comecei realmente a me encurtir no mundo do paradesporto, né? Não tinha essa visão na época que eu estava lá dentro, né? Que era o mundo paradesportivo, mas nesse mundo de trabalho de inclusão com pessoas com deficiência. E aí foi um desafio que eu comecei a estudar sobre o que era. Então, por exemplo, hoje para mim um desafio até hoje é trabalhar com autista, né? Adoro e é o que eu mais estudo. Então, eu comecei a fazer pesquisa e eu comecei a perceber... E a fundo mesmo, né? E eu percebi que para você ir a fundo, você não tem nada na área de educação física muito a fundo, você tem pouquíssimo material
pouquíssima literatura falando sobre o trabalho esportivo com pessoas com deficiência intelectual. E aí eu comecei a pesquisar algumas pessoas, encontrei um rapaz que é do Rio de Janeiro chamado Rodrigo Brívio, ele trabalha na Bodytech do Rio, ele tem um trabalho só com autistas dentro da academia de ginástica artística. E eu comecei a pedir algumas dicas pra ele, deu algumas dicas pra mim, e eu comecei a aplicar isso no Instituto Olga Costa e comecei a ir mais a fundo. Aí eu comecei a estudar dentro da WT, que é a World Taekwondo Federation, o que era o Para Taekwondo e tal. E comecei a estudar. E não parar de estudar. E tô estudando, e não posso parar de estudar, porque senão eu fico ultrapassado, alguém chega e me atropela. Porque o grande escritor e médico mineiro Guimarães Rosa dizia o seguinte: o animal satisfeito dorme. Verdade, né? É verdade. Né? E assim, eu sempre falo isso, acho que o mais importante é o estudo. Não importa. Em qualquer área, né? Eu falo assim, eu não preciso ser formado em educação física. Eu sempre falo isso nos meus cursos que eu dou, né? Sobre Para Taekwondo. Eu falo assim, não importa se você é formado em educação física. É importante você ser formado em educação física. É importantíssimo você ter uma graduação. Mas se você tiver a vontade de estudar, você terá igual ou mais conhecimento do que o próprio educador físico. Porque o que vale é o que você estuda. A universidade, ela só te abre uma porta, né? Mas quem busca conhecimento é o aluno. Então, assim, tudo bem, não tenho dinheiro para fazer universidade, mas existe biblioteca, existe hoje a internet está aí, você pode estudar. A informação está na palma da mão, né? Você pode estudar. Então, o mais importante é estudar. E eu busco incansavelmente estudar sobre o assunto. E hoje eu acredito, modéstia à parte, que eu sou a pessoa que hoje no Brasil conheço mais de Para Taekwondo. Eu acredito nisso. Não é sendo, o Alan se acha, não. Mas é que realmente, pela dedicação que eu dou ao Taekwondo, às vezes eu me dedico mais ao Para Taekwondo do que a própria minha família. A própria vida. E normalmente sempre é assim essas histórias, né? São 12h28. Um abraço, meu amigo Panacene. Ele mandou uma mensagem aqui, mandando um abraço aqui também pro Alan. Parabenizando pelo programa e pelo espaço ao Paradesporto Nacional. Obrigado, Pandacene, Miriam Aragão também, Marcelo Farias. A gente vai tomar uma água aqui. Na volta do intervalo, a gente vai ouvir só uma musiquinha aqui, respirar um pouco. Na volta, a gente vai falar da participação da seleção brasileira no Para Taekwondo em Londres. Mundial em Londres, agora. Vai falar dos outros projetos aí. Segura aí, porque aqui a coisa é rapidinho. A gente vai ouvir uma musiquinha e volta já. São 12h28. Voltamos já com mais. Programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Está de volta. Programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. 12h36 em São Paulo. Estamos de volta. Esse é o programa Paiaiá na Conectados. Batendo um papo hoje aqui com o técnico da Seleção Brasileira de Para Taekwondo, Alan Nascimento. Você ouviu aí Ira com Pulso de Sensibilidade e antes Lose My Religion com R.E.M. Que achou da trilha sonora aí, meu amigo Alan Nascimento? Só clássico, né? Show de bola, foi bom, escolhi bem. E tava de BG depois, antes de tá rolando Aerosmith, né? Aerosmith, é porque eu coloquei o Aerosmith, que eu sabia que o Raoni ia entrar aqui, então eu ouvi um pouco, entendeu? Ele gosta de Aerosmith, é verdade. Exatamente. Ele gosta também de AC/DC também. Sim, com certeza, né? Até porque ele vai no Morumbi sempre narrar os jogos do São Paulo e a trilha sonora é AC/DC, né? Claro. Exatamente, né? Um abraço aqui a todos vocês conectados com a gente na nossa live, Adonias Borges, Cristóvão Leal e Dene Rios, Marcelo Farias, todos, muito obrigado. Se tiver pergunta, manda para cá. O WhatsApp da Rádio Conectados é o 11 98767 9549. Curta a nossa página lá no Facebook, facebook.com/Paiaiá na Conectados. Muito obrigado a todos vocês. Ô Alan, vamos voltar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero saber sobre a seleção brasileira foi participar aí do Mundial de Para Taekwondo em Londres. Em Londres. Isso. Me fala um pouco aí até da preparação antes e da participação lá em si. Tá, é legal falar sobre isso. Hoje no Para Taekwondo nós
temos uma dificuldade, inclusive se você conhece alguém que tem deficiência em membro superior e quiser indicar pra gente, ou entra no site da CBTKD, entre em contato com a CBTKD lá, www.cbtkd.org, né? Se eu não me engano, ou .com.br, depois eu vejo aqui direitinho e passo a informação correta. Ou pode entrar em contato com o meu telefone, que é o 11 95382 3547, 11 95382 3547. No Brasil inteiro, a gente tem gente que trabalha que hoje está trabalhando para Taekwondo, só que nós temos uma dificuldade com a classe que está encurtida dentro do modelo paralímpico, né? Dos Jogos. E hoje nós levamos 7 atletas, infelizmente. Quando nós chegamos lá, 2 atletas foram inelegíveis, quer dizer que eles têm a deficiência, porém a deficiência deles não é suficiente para competir dentro da classe do Para-Taekwondo. O Para-Taekwondo ele é dividido não por categoria, por classe. Isso, são 7 classes, né? Na verdade, o Paradesporto, de uma forma geral, ele é dividido por classes, né? Então, no caso do Para-Taekwondo, e todas as classes dentro do Paradesporto são assim, tá? Normalmente são deficiência física, que é amputação de membro superior, amputação de membro inferior, cegos, baixa estatura, que no caso todo mundo vulgarmente fala anão, né? Mas é a forma mais conhecida. Então são uma das classes. Tem várias classes, né? E dentro do Taekwondo nós temos a P10, que é para cegos, a P20, que é para deficiência intelectual, P30 para paralisados cerebrais, K40, que é a classe paralímpica, que é para deficiência em membros superiores, porém dentro da classe K44 ela vai de K40, ela vai de K41 a K44, somente a K44 que é inclusa. Só para o pessoal entender o nível da deficiência no membro superior. Então cada nível entra numa classe. É um nível mais severo, é K41. Sim. Menos severo, 42 e assim por diante. A K44 é o menor nível de severidade dentro da deficiência. Dentro disso ainda tem o peso ainda? Tem as categorias de peso. Aí a gente no Taekwondo tem 3 categorias de peso no masculino e 3 categorias de peso no feminino. Então nós temos, na verdade são 24 atletas dentro da classe K40 que nós podemos ter, né? Porque cada categoria pode ser 3 femininos e 3 masculinos, então você multiplicando aí dá 24. Mas a classe paralímpica, que é a classe K44, a gente pode levar 6 pessoas, que são 3 homens e 3 mulheres. Para Londres agora nós levamos 7 atletas, né? Porque nós podemos levar um atleta a mais, mas no final só 5 competiram, por conta dois ficaram inelegíveis por conta da deficiência. Sim. E nós entramos com recurso, vamos ver se vai dar para eles entrarem novamente, porque foi muito falho. E a gente descobriu recentemente, a nossa fisioterapeuta, em uma conversa, descobriu que não está acontecendo esse problema de classificação só no Taekwondo. Nas outras modalidades está tendo problema de classificação. Porque não é só o laudo e não é só... É meio ali... É que nem o jurado de dança. Ele dá o ponto que ele quer, mais ou menos, entendeu? Exatamente. Tem os limites, mas dentro daquilo o cara pode falar, não, é ou não é. Então nós vamos talvez levar novamente esses atletas para serem reclassificados. E nós levamos 5 atletas. Foi bem legal, assim, é uma participação foi muito importante para o Brasil. Sim. Não é a primeira vez que o Brasil leva atletas para mundiais. Nós já tivemos 3 atletas que disputaram mundiais. Nós tivemos o Jadson Silva, o Alexandre Magno, que foram medalhistas em 2012, medalhas de bronze. Era um outro formato, os campeonatos mundiais. Ainda não tinha essa questão de Jogos Paralímpicos. Então, qualquer atleta podia se inscrever nesse momento. Não ia como confederação. Eu ia como... eu tenho uma deficiência, eu quero ir. Se inscrevia e iria. Que foi um momento que a WT enxergou que era de fomentação. E nós temos um atleta no Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele tá voltando para Taekwondo. A gente fez contato com ele agora. Sim. E ele está voltando porque ele tem uma diplegia. Diplegia é um tipo de paralisia, né? Hemiplegia. Ele tem hemiplegia, que é um lado do membro paralisado. Um lado do corpo, né? Paralisado. E a gente está vendo se ele retorna. Ele também já disputou mundial, só que infelizmente ele nunca ganhou medalha. Inclusive, ele é o atleta que mais disputou mundial no Brasil. Nesse formato antigo. A gente está tentando trazer, porque teve uma nova estruturação, estamos tentando trazer ele de volta para Taekwondo. Conversei com ele recentemente, pedi alguns laudos para ele, para a gente mandar para a WT falar assim,
A gente acredita que ele é elegível. Aí, se a WT der uma sinalização de positivo, a gente leva ele para a classificação funcional oficial e ele vai fazer parte da equipe também. Então, nós temos a dificuldade, nós temos pouquíssimos atletas no Brasil hoje que são elegíveis para a prática do para-taekwondo paralímpico. Nós temos hoje, em média, 3 mil... O para-taekwondo fará parte das próximas Olimpíadas, é isso? Fará parte de Tóquio. Primeira participação do para-taekwondo nas Paralimpíadas será agora em Tóquio. Será a primeira participação. A gente nunca participou de uns Jogos Paralímpicos. De Olímpico a gente está de algum tempo. Agora me fala do resultado em si. E eu gostaria que você desse uma resumida, não especificamente o resultado em termos de posição só, da participação do Brasil em Londres. Mas faz no teu modo de ver, você que esteve lá, abrange aí qual é o grau de importância da participação do Brasil? Primeiro que a gente conseguir ter uma noção real do cenário mundial, do que está acontecendo. Uma coisa é você ver por vídeo, acompanhar, não, eu acho que é assim, uma coisa é você colocar o atleta lá para competir e ver o que está acontecendo. O resultado não foi o resultado esperado, porém, a gente enxergou que o Brasil está muito próximo de chegar em Tóquio. Que é muito fácil. As chances de medalha são boas. São boas, é só fazer alguns ajustes finos, né? Que a gente tem que fazer em relação a alguns atletas. Realmente tem alguns atletas que são fora da curva, que são muito bons internacionalmente, que são os número 1, assim, normalmente são os atletas que são fora da curva, porém no bolo, o restante tá abaixo do Brasil. É que a gente deu azar no Mundial de pegar os melhores colocados. Por exemplo, a Débora, que é uma das nossas atletas, ela ganhou a primeira luta de 20-1. Ela deu 21-1. Ela só deu um ponto pra menina porque ela caiu. Senão ela não tinha ganhado de 20-0. 21-0, 22-0. Se não me engano, foi 22-1, desculpa. 22-1. Se ela tinha ganhado de 22-0, de 20-0, porque 20 acaba, né? Então tá muito acima. Porém, na segunda luta ela pegou a número 1 do mundo, que pratica taekwondo desde os 4 anos de idade. A Débora pratica taekwondo há 4 anos. Digamos que tem outra estrutura também. Tem. É uma inglesa, né, que é a Amy. A estrutura hoje eu acho que está se tornando uma das principais escolas de taekwondo do mundo. Mas assim, essa menina é diferenciada. Como nós temos um atleta no Irã, na categoria masculina, temos um atleta na Mongólia, que são atletas fora da curva, mas são atletas que não são que a gente não vai conseguir chegar. Mas são atletas que hoje, dentro do formato do para-taekwondo, estão acima da média. E nós, como Brasil, estamos acima da média. A gente percebeu isso muito lá. É que a gente teve a infelicidade de pegar os primeiros do mundo. Agora, Alan, permita aqui chamá-los não de para-atletas, mas de verdadeiros atletas. São atletas. Entendeu? Porque assim, o treinamento deve ser uma coisa exaustiva também, né? Sim, com certeza. É assim, a gente inclusive nem usa mais esse termo para atleta, né? A gente usa atleta paralímpico. É atleta paralímpico, ou atleta para desporto. Para atleta, vamos dizer assim, não é que é errado, mas fica se tornando, é um termo meio pejorativo, né? Porque ele é um atleta. Ele pratica uma modalidade, exatamente. No caso, o taekwondo paralímpico, hoje se fala para taekwondo ou para atletismo e tal, mas ele é um atleta. Ele treina como qualquer outro atleta treinaria, né? Principalmente eu vou falar do taekwondo, que a deficiência é no membro superior. Tem algumas diferenças de equilíbrio e tudo mais, mas o taekwondo, como utiliza, eu falei pra você, 99% de chute, não tem muita diferença, não. Muda algumas coisas da regra, não vale chute na cabeça, por exemplo, soco não vale ponto, mas é bem parecido com o taekwondo convencional. O treinamento é exaustivo. A gente tem um dos nossos atletas que é o Natan Torquato, que é também um atleta nosso que é fora da curva. Ele lutou fora da categoria dele, né? Ele lutou acima, no menos 7,5. A categoria dele é o menos 61. E a gente voltou ele para a categoria dele porque era uma diferença de peso muito grande, de força muito grande, mas é um atleta muito diferenciado, um atleta que a gente sabe que vai chegar, né? A gente tem o Lucas também, que está junto com o Natan na mesma categoria, então nós temos esses dois atletas que são muito bons. Assim, a gente está muito bem representado no Brasil hoje, de verdade, não é jogando confete, nós estamos muito bem representados. A questão nós temos que fazer, como eu falei, fazer alguns ajustes finos para que a gente alcance o resultado. Estaremos em Portugal agora, a gente espera as medalhas em Portugal, a gente está muito crente nessas medalhas, apesar do formato do Mundial vai estar no IWAS. O IWAS é um campeonato mundial de cadeirantes e amputados. A gente vai para o nosso quadro agora, Cultura Conectada. Na volta a gente vai falar da viagem de vocês para Portugal.
Tem um quadro aqui chamado Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Hoje ele vai falar ainda do ler livro ou ouvir um livro. E para chamar esse quadro, eu gostaria que o Alan contasse aqui de 1 a 10. Em 10 segundos entra o quadro Cultura Conectada, mas esse contagem será em coreano, como vocês nunca viram aqui. Vamos lá, Dan. Vamos lá. Vai lá, pode começar? Pode começar, por favor. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiaiá na Conectados. Hoje é a terceira parte e última do tema sobre o livro e suas diferentes formas. E uma pergunta inusitada, embora importante, é: posso ouvir um livro em vez de ler? O audiolivro ou audiobook já é uma realidade faz um bom tempo para as pessoas com limitações na visão, mas só recentemente ganhou popularidade entre os consumidores em geral. A imprensa já menciona que o audiolivro é o novo queridinho da indústria literária nos Estados Unidos e não deve demorar para crescer no Brasil. Inclusive, sites como Saraiva e Ubook já vendem várias e várias obras no formato de áudio, permitem degustação de algum trecho e tem até autor narrando o próprio livro, como é o caso de Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia, do jornalista e produtor Nelson Mota. Nova York, julho de 1997. De manhã cedo, atendi o telefone e ouvi a voz inconfundível, em ritmo acelerado e inglês perfeito. Good morning, Mr. Nelson Mota. He's your good old friend Tim Maia, calling from room 9B of the Delmonico Hotel, Park Avenue, New York City. Que alegria! Foi a maior surpresa. Nem imaginava que o Tim estivesse na cidade onde eu morava havia 5 anos. Eu não o via desde um espetacular show no Scala, numa viagem ao Brasil uns 2 anos antes. 5 estações de metrô depois, cheguei à esquina da Park Avenue com a 59 e entrei no decadente Delmônicos, que não vivia mais os seus dias de glória, mas ainda mantinha os pisos de mármore, os janelões e grandes espelhos, as imensas suítes com cortinas de veludo, paredes forradas de madeira e um mobiliário escuro e antigo que davam mesmo um ar de Dom João VI doidão ao Tim Maia comendo um croissant numa cadeirona atrás de uma pesada mesa de madeira trabalhada. O investimento, por exemplo, da Amazon não é pequeno na área. Ela permite até que a leitura de um livro eletrônico, o e-book, seja interrompida e a sua continuação ocorrer via audiolivro. Que avanço! Isso está restrito ainda ao mercado norte-americano. As editoras no Brasil estão cientes de todos esses formatos, mas veem tudo com cautela e desconfiança. Preferem que as editoras lá fora tomem a iniciativa e sinalizem depois qual caminho seguir. Uma pena. De qualquer maneira, ainda que o livro em papel seja o objetivo principal, algumas editoras aqui já apostam as fichas nos 3 tipos de livro, como é o caso desse de Nelson Mota e da biografia de Paulo Coelho, escrita pelo jornalista Fernando Moraes e, no caso do audiolivro, a narração é do ator da TV Globo José Maia. O nome da biografia é O Mago. Em um feio e cinzento entardecer de maio de 2005, o enorme Airbus A600 branco da Air France pousa suavemente na pista molhada do aeroporto de Ferryhead, em Budapeste. Terminava ali um voo de 2 horas de duração, iniciado na cidade de Lyon, no sul da França. Na cabine, a comissária informa que são 18 horas na capital da Hungria e que a temperatura local é de 8 graus centígrados. Sentado junto à janela na primeira fila da classe executiva, com o cinto de segurança ainda atado, um homem de camiseta preta eleva os olhos e fita um ponto abstrato muito além da divisória de plástico à sua frente. Indiferente à curiosidade dos demais passageiros, e sempre com o olhar parado no mesmo lugar, ergue o indicador e o anular da mão direita como se estivesse abençoando e fica estático por instantes.
Claro que não adianta nada falar de livros e suas diferentes formas se a pessoa não gosta do assunto. Por outro lado, é possível que alguém comece a se interessar pelo tema diante de tamanha diversidade de formatos. Até porque, como ensina a Bíblia, nem só de pão vive o homem. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Voltamos, 12 horas e 53 minutos em São Paulo. Programa Paiaiana Conectados, batendo um papo hoje aqui com o técnico da Seleção Brasileira de Para Taekwondo, Alan Nascimento. Um abraço aqui para o meu amigo Pena Seixas, conectado com a gente, Gilmar Santos, Samuel Fonseca, Valdique Silva, Raimundo Santos, Soares, Luciano Oliveira. Grande abraço para todos vocês. Alan, voltando aqui ao nosso bate-papo, uma pergunta aqui. Antes de você falar até do Mundial, a gente está nos últimos 5 minutos. Você tem noção do trabalho de inclusão social que você desenvolve? Já me perguntaram isso. Na verdade, eu desenvolvo porque eu realmente me apaixonei pela causa, né? Por isso que fala movimento paralímpico, né? Eu acredito. Porque realmente você se apaixona pela causa. Eu não tenho essa dimensão. Eu faço porque eu amo mesmo. Hoje, infelizmente, eu não consigo dar mais atenção, por exemplo, para o Instituto Despertar. É uma aluna minha que está lá. Pedi para ela continuar o trabalho, para não parar o trabalho. E também tem um outro instituto, que é o Instituto Santa Terezinha, que era Instituto para Surdos, né? Que é uma outra, que não entra no Paralímpico, é no Surdo Olímpico, é um outro movimento. Mas de verdade eu faço porque eu amo mesmo. Sim, claro. Então, assim, falar se eu tenho dimensão, não tenho dimensão. Porque hoje dentro do Taekwondo eu enxergo muito rendimento esportivo. Então eu enxergo todo mundo como atleta, né? Então eu não enxergo aquela criança ou aquele adolescente tem uma deficiência e tal, ele tem um limite que não consegue. Não, pra mim ele consegue chegar, vou fazer com que ele chegue. Então, pra mim, eu enxergo muito, hoje, nesse momento, eu enxergo muito. Eu enxergo menos o social, eu enxergo muito mais o rendimento na posição que eu estou hoje. Mas eu enxerguei muito mais o social. E isso me faz falta. Só que, infelizmente, eu não tenho tempo. Exatamente. Vocês viajarão agora para Portugal? Vamos para Portugal. A gente viaja de agora dia 29, a gente embarca dia 29 e compete dia 3 e 4 lá na Vila Real de Santo Antônio, lá em Portugal, que é o IWAS. Também é um campeonato mundial, é os Jogos Mundiais dos Cadeirantes e Amputados. E é um campeonato muito grande, não vai estar só o Taekwondo, nós vamos viajar junto com o Comitê Paralímpico. Então nós vamos Taekwondo, atletismo, natação, eu não vou lembrar outra modalidade, são 4 modalidades. Se não me engano é esgrima. Então nós vamos estar junto com essa delegação. É como se fosse uma mini Olimpíadas. Sim. Específica, né? É uma preparação, de certa forma, também, esses mundiais, assim, para as Olimpíadas? Não, rendimento, são os atletas que estão nas Olimpíadas. São os atletas que são os principais atletas do mundo que estão nesse evento. Inclusive no Taekwondo é o segundo evento que mais vale ponto no ranking. Depois do Mundial, tem a Paralimpíada, né, que vale 200 pontos, o Mundial vale 100 e o IWAS vale 60 pontos. É o campeonato que mais ponto vale depois do Mundial. É um campeonato muito importante, é o mais importante. Até as Olimpíadas vocês disputarão aí quantos campeonatos? Tem ideia? São, em média, 6 por ano. Em 2019 entram mais 3, que é mais um Mundial, mais um IWAS e mais um Parapan. Né, Jogos Parapan-Americanos, que Parapan a gente tem todo ano, Campeonato Parapan-Americano a gente tem todo ano, que é o continental da América, né? A gente tem 6 eventos anuais, mas de ano a cada 2 anos, 3 anos, 4 anos tem mais eventos inclusos no circuito. Que tipo de exames são feitos para esses atletas antes de competições e tudo? Exames médicos, você está falando? Exatamente isso. Exame médico depende do tipo da deficiência do atleta. Né? Então, normalmente se pede um laudo médico em inglês pra gente apresentar na WT. No caso, a gente tá com um atleta que teve um problema de classificação, que a gente vai ter que fazer a classificação final dele agora. Então, foi pedido uma eletroneuromiografia, ressonância magnética, raio-x, laudo de todos os exames e um laudo médico dizendo a deficiência dele. Então, é um processo bem caro, bem complicado.
Graças a Deus, eu quero agradecer o Dr. Exoge, que nos concedeu essa questão dos exames. E tem um outro médico aqui, deixa eu só lembrar o nome dele para eu não ser ingrato, que tem um outro médico que nos ajudou essa semana com eletroneuromiograma, que foi fazer... Ele fez ontem, inclusive, esse exame, porque é bem complicado, a gente não tem dinheiro. Todos os exames que o Lucas teve que fazer ficou em média R$4.500. E a gente não teve custo. Dinheiro. A gente não teve um custo que o Dr. Exoge e o doutor... Deixa eu achar o nome dele aqui, que eu não posso deixar de agradecê-lo. Deixa eu achar aqui. Bom, enfim, ele foi... Alan, pro doutor Cláudio. Doutor Cláudio, desculpa. Doutor Cláudio, muito obrigado por ter nos ajudado também com isso. Então a gente não teve um custo, mas o atleta tem que arcar do bolso dele com esse custo. E é um custo alto. Então, para você ser atleta, não importa se é olímpico ou paralímpico, você tem que ter um custo alto. Muito alto, né? É um custo muito alto para ser atleta. Ser atleta não é fácil. Alan, eu queria agradecer a tua presença. Quando o papo é bom, o tempo voa, né? O relógio está piscando aqui na minha frente, né? Agradecer, desejar boa sorte na próxima competição. A seleção brasileira também nas Olimpíadas. Parabéns pelo seu trabalho aí. Muito obrigado mesmo, viu, Alan? Deixa a tua saudação final aí, por favor. Quero agradecer... Primeiramente, o Raoni, que é uma pessoa que veio aqui, vocês escutaram falando dele. Quero agradecer a CBTKD, agradecer o Rodrigo Ferla, que é o nosso coordenador técnico, que teve... Ele não pensou 2 vezes antes de me chamar para ser o técnico da seleção. Quero agradecer o Ricardo Henrique, que é um amigo nosso lá da Paraíba, que está sempre sendo parceiro. Minha esposa, que sempre atura as minhas loucuras em relação ao paradesporto, a minha ausência como pai de família, e a minha parceira. Então eu quero agradecer a Rádio Conectados por tudo que ela tem feito por mim, que ela fez por mim, e é isso. Muito obrigado, viu, Alan? Eu que agradeço, Silvio. A todos vocês que estiveram conectados com a gente, um bom final de semana. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Bom final de semana. Você é conectado ao mundo. Rádio Conectados.